Imagine um animal que parece ter saído diretamente de um desenho animado. Ele tem uma aparência quase alienígena, vive dentro da água, possui pequenas penas saindo da cabeça e, para completar, consegue regenerar partes do próprio corpo. Parece impossível, mas esse animal realmente existe. Estamos falando do axolote, uma das criaturas mais curiosas do planeta. E quanto mais você conhece esse animal, mais estranho ele fica. Hoje você vai descobrir 15 fatos sobre os axolotes que vão fazer você duvidar que eles são reais. E o último talvez seja o mais impressionante de todos. Antes de tudo, existe uma coisa importante que muita gente não sabe: o axolote não é um peixe. Apesar de passar praticamente toda a vida dentro da água, ele é um anfíbio. Mais especificamente, ele é uma salamandra. Isso significa que biologicamente ele está muito mais próximo de outros anfíbios do que de peixes. O nome científico do axolote é Ambystoma mexicanum, e ele é originário do México. Mas, diferente de muitas salamandras, existe algo muito peculiar no desenvolvimento desse animal. E esse é o segundo fato: o axolote parece nunca crescer completamente. Isso pode parecer estranho, mas não significa que ele seja um animal jovem para sempre. Ele pode atingir a idade adulta e se reproduzir, mas mantém várias características que normalmente seriam encontradas em uma fase juvenil de outras salamandras. Esse fenômeno é chamado de neotenia. Enquanto outras salamandras passam por uma metamorfose e desenvolvem características mais adaptadas à vida terrestre, o axolote mantém seu corpo adaptado à vida aquática. É por isso que ele continua com aquelas famosas brânquias externas mesmo depois de adulto. E falando nelas, chegamos ao terceiro fato: aquelas estruturas que parecem pequenas penas ao redor da cabeça não são pelos, cabelos ou algum tipo de decoração. São brânquias externas. Elas ajudam o axolote a retirar oxigênio da água. Quando a água passa por essas estruturas, o oxigênio pode ser absorvido pelo organismo. E isso dá ao axolote aquela aparência extremamente característica. É justamente por causa dessas brânquias que quando alguém vê um axolote pela primeira vez, muitas vezes nem consegue imaginar que está olhando para uma salamandra. Mas existe algo ainda mais curioso: o axolote não depende apenas das brânquias para respirar. Esse é o quarto fato. Ele também consegue realizar trocas gasosas através da pele e possui pulmões que podem ser utilizados para respirar ar. Ou seja, seu sistema respiratório é bastante versátil. Mesmo vivendo na água, ele pode subir até a superfície e pegar ar. Isso mostra como o axolote possui diferentes mecanismos para conseguir o oxigênio necessário para sobreviver. Agora chegamos a uma das características mais famosas desse animal. O quinto fato é que o axolote consegue regenerar partes do próprio corpo. Se ele perder uma pata, por exemplo, seu organismo pode iniciar um processo de regeneração que permite reconstruir o membro. E não estamos falando simplesmente de fechar uma ferida. O animal pode reconstruir estruturas complexas, incluindo ossos, músculos, nervos e outros tecidos. É como se o corpo tivesse um manual de instruções para reconstruir aquilo que foi perdido. E a história fica ainda mais impressionante. O sexto fato é que a capacidade de regeneração do axolote não se limita aos membros. Esse animal também consegue regenerar partes de órgãos e outros tecidos complexos. É justamente por isso que ele se tornou tão importante para a ciência. Pesquisadores estudam os mecanismos celulares e moleculares envolvidos nessa regeneração para tentar entender por que alguns animais conseguem reconstruir tecidos tão complexos enquanto os seres humanos possuem uma capacidade muito mais limitada de regeneração. E existe um detalhe que deixa tudo ainda mais impressionante. O sétimo fato é que os axolotes também conseguem regenerar partes do cérebro e do sistema nervoso. Isso não significa que eles sejam literalmente capazes de reconstruir um cérebro inteiro do nada, mas estudos mostram uma capacidade extraordinária de regenerar determinados tecidos e estruturas do sistema nervoso. Essa característica faz do axolote um dos animais mais interessantes para pesquisas relacionadas à regeneração. Agora, apesar de todas essas habilidades incríveis, o axolote possui um problema enorme na natureza. E esse é o oitavo fato. Os axolotes selvagens são encontrados naturalmente em uma região muito específica do México, especialmente nos sistemas de canais e áreas aquáticas associados à região de Xochimilco, na Cidade do México. O problema é que o habitat natural desses animais sofreu uma enorme transformação ao longo dos anos. Poluição, perda de habitat, espécies invasoras e outras alterações ambientais contribuíram para uma forte redução das populações selvagens.
Por isso, encontrar um axolote vivendo livremente na natureza é muito mais difícil do que encontrar um em cativeiro. E talvez você já tenha percebido que nem todos os axolotes são iguais. Alguns são rosados, outros são brancos, pretos, dourados ou possuem outras combinações de cores. E isso nos leva ao nono fato. O famoso axolote rosa que aparece em praticamente todas as imagens da internet não representa necessariamente a aparência de um axolote selvagem. Muitos dos animais encontrados em aquários e criadouros possuem características de coloração selecionadas em cativeiro. Um dos exemplos mais conhecidos é o axolote leucístico, que possui corpo claro e olhos escuros. O 10º fato é justamente que existem diversas variedades de coloração. Existem axolotes leucísticos, albinos, melanísticos e outras variedades desenvolvidas e mantidas em cativeiro. Isso faz com que dois axolotes da mesma espécie possam ter aparências bastante diferentes. Alguns parecem completamente brancos, outros têm uma coloração escura e outros possuem tons dourados. Apesar das diferenças externas, todos continuam sendo axolotes da mesma espécie. Mas não pense que o axolote é apenas um animal bonitinho que fica parado no fundo do aquário. O 11º fato é que ele é um predador. Na natureza, ele pode se alimentar de pequenos organismos aquáticos como vermes, larvas, pequenos crustáceos e outros animais que consegue capturar. Sua aparência simpática pode enganar bastante. Por trás daquele rosto que parece estar sempre sorrindo existe um animal perfeitamente adaptado para capturar pequenas presas. E a maneira como ele faz isso também é curiosa. Esse é o 12º fato. O axolote consegue capturar suas presas utilizando um movimento de sucção. Em vez de simplesmente morder a comida como nós fazemos, ele pode abrir a boca rapidamente e criar uma corrente de água que puxa a presa para dentro. Por isso, pequenos animais que chegam perto demais podem acabar sendo sugados para dentro da boca do axolote em questão de segundos. Agora vamos voltar para uma das características mais impressionantes desse animal, a regeneração. E o 13º fato é que o axolote também possui uma capacidade extraordinária de regeneração relacionada ao coração. Pesquisadores estudam como esses animais conseguem reparar determinados danos em tecidos cardíacos. Para nós, isso é especialmente interessante porque a capacidade humana de regenerar tecidos do coração é muito mais limitada. Entender os mecanismos utilizados por animais como o axolote pode ajudar a ciência a compreender melhor os processos de regeneração. E se você acha que isso já é impressionante, espere até o próximo fato. O 14º fato é que o axolote possui uma biologia tão peculiar que ele se tornou um dos principais animais utilizados em pesquisas sobre desenvolvimento e regeneração. Cientistas estudam suas células, seus genes e os mecanismos responsáveis pela formação e reconstrução de tecidos. E existe uma característica genética particularmente curiosa. O genoma do axolote é gigantesco quando comparado ao genoma humano. Ele possui bilhões de pares de bases de DNA, tornando seu material genético um dos maiores entre os genomas de vertebrados já estudados. Isso torna o estudo desse animal desafiador, mas também extremamente interessante. E finalmente chegamos ao 15º fato, que ajuda a explicar por que o axolote é tão diferente de outras salamandras. O grande mistério está justamente em sua capacidade de permanecer com características juvenis durante a vida adulta. Enquanto outras salamandras podem sair da água e desenvolver características diferentes ao longo da vida, o axolote mantém seu corpo adaptado ao ambiente aquático. Essa característica está relacionada ao funcionamento de seu desenvolvimento e aos hormônios envolvidos na metamorfose. E talvez seja justamente essa combinação de características que torna o axolote tão fascinante. Ele é uma salamandra que parece não envelhecer da mesma maneira que outras salamandras, respira usando diferentes mecanismos, possui brânquias externas, vive naturalmente em uma área extremamente limitada, pode apresentar várias cores e ainda possui uma capacidade de regeneração que continua intrigando cientistas. O mais curioso é que apesar de toda essa aparência de criatura fantástica, o axolote não é um animal inventado para um filme de ficção científica. Ele existe de verdade e passou milhões de anos desenvolvendo características que parecem quase impossíveis. Então, da próxima vez que você olhar para um axolote e pensar que ele parece um personagem de desenho animado, lembre-se, aquele pequeno animal é uma salamandra capaz de regenerar partes do próprio corpo e que ainda guarda muitos segredos para a ciência. E agora eu quero saber de você. Depois de descobrir tudo isso, você teria coragem de ter um axolote como animal de estimação?
Comenta aqui embaixo. E se você gosta de descobrir os segredos dos animais mais estranhos e incríveis do planeta, já se inscreve no Biopals, porque ainda tem muita criatura que parece mentira, mas existe de verdade.